Nessa aula vamos falar sobre função afim. A gente vai apresentar sua definição, vamos ver como representar graficamente esse tipo especial de função e que tipo de problema é modelado por uma função desse tipo. Para motivar as definições que apresentaremos a seguir, considere as seguintes situações. Se o litro do combustível custa R$ 4,39, o preço P a ser pago por uma quantidade X de litros de combustível é dado por P igual a 4,39x, ou seja, para você saber quanto pagar, dependendo da quantidade de litros de combustível que você abasteceu no seu veículo, você vai fazer essa conta, 4,39 vezes a quantidade de litros abastecidos. Segunda situação, se um taxista cobra R$ 5,80 pela bandeirada, ou seja, você entrou no táxi, o reloginho já está marcando R$ 5,80 e R$ 2,60 por quilômetro rodado, o preço P a ser pago por uma corrida de X quilômetros é dado por P igual a 5,80 mais 2,60x. Então, o que tem em comum nessas duas situações apresentadas? Tem duas grandezas relacionadas, ou seja, o preço ele é dado em função ou da quantidade de litros de combustível na primeira situação, ou da distância percorrida em quilômetros na segunda situação, mas que essa relação se dá de uma maneira muito peculiar. O aumento de uma dessas grandezas provoca um aumento a uma taxa constante na outra. Como assim? Bom, para cada litro a mais que eu coloco no meu veículo, o meu preço vai aumentar sempre de R$ 4,39. Para cada quilômetro a mais rodado no táxi, o preço a ser pago vai aumentar de R$ 2,60. Isso motiva a definição de função afim. Então vamos à definição. Uma função f de R em R, ou seja, uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais, cujo contradomínio é também o conjunto dos números reais, dada por f de x igual a ax mais b, com a e b números reais, é chamada de função afim. Tá? Então toda função cuja lei de associação for uma coisa do tipo f de x igual a ax mais b com a e b reais, eu chamarei de função afim. Esse coeficiente a, esse número que multiplica o x, ele vai ser chamado de taxa de variação dessa função e os exemplos a seguir vão deixar claro o seu papel. Então, no primeiro exemplo, considere f de R em R dada por f de x igual a 2x mais 3, que pela definição anterior é uma função afim. Eu quero entender que características ela tem e como representá-la graficamente. Para isso, eu vou atribuir alguns valores para x e vou calcular as suas respectivas imagens por meio dessa função. Aqui eu estou escolhendo valores inteiros só porque fica mais fácil efetuar os cálculos com eles aqui. Mas você poderia colocar no lugar do x qualquer número real. Então, arbitrei aí 5 valores para calcular as respectivas imagens. Ao trocar x por menos 2, calculei f de menos 2, troquei x por menos 2 na lei de associação dessa função, efetuei os cálculos e encontrei menos 1. Isso me dá um par ordenado, menos 2 e menos 1, que eu posso representar no plano cartesiano. Você vê que ele está marcado ali no plano cartesiano ao lado. Troquei x por menos 1 e efetuei os cálculos. Descobri quanto é o f de menos 1, que é 1. Então formei o par ordenado menos 1 e 1, marquei ali no plano cartesiano também. Troquei o x por 0, então calculei f de 0, pelos cálculos deu 3. Então formei um par ordenado 0, 3, que eu marquei ali no plano cartesiano também. Troquei o x por 1, efetuei os cálculos, calculei a imagem do 1, deu 5, marquei o ponto de coordenadas 1 e 5 no plano cartesiano ali. Por fim, eu troquei o x por 2, calculei f de 2 e as contas estão feitas aí, eu substituí o x por 2 e encontrei 7 como resultado. Bom, como eu já te disse, eu escolhi números inteiros só porque fica mais fácil efetuar as contas aqui, e escolhi números inteiros consecutivos para que vocês percebam uma coisa importante. Perceba que para cada unidade que eu aumentei o x, as imagens aumentaram 2 unidades.
Então perceba, ó, quando o x foi do menos 2 para o 1, a imagem foi do menos 1 para o 1. Quando o x foi do menos 1 para o 0, tá, a imagem foi do 1 para o 3. Ou seja, para cada variação de uma unidade no domínio, no valor de x, as imagens variam de 2 unidades. Esse 2 é justamente a taxa de variação dessa função. É aquele número que está multiplicando o x na lei da função. No segundo exemplo, f de r em r dada por f de x igual a menos 2x mais 3, pela definição é uma função afim. E para ter ideia do que está acontecendo com essa função, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher valores inteiros para x, só porque fica mais fácil fazer conta com o número inteiro aqui. Vou escolher inteiros consecutivos para poder facilitar aí a gente enxergar algumas coisas sobre essa função. Mesma ideia de antes. Vou atribuir ao x alguns valores, vou calcular suas respectivas imagens por meio dessa função, e os pares ordenados formados eu vou representá-los no plano cartesiano ao lado. Então, primeiramente, eu escolhi x igual a menos 2. Tá? Troquei x por menos 2 e encontrei f de menos 2, a imagem dele. Tá? Efetuei os cálculos estão aí na tela. 7 é o resultado, marquei lá o ponto de coordenadas menos 2 e 7 no plano cartesiano. Idem para o menos 1, troquei x por menos 1 e efetuei os cálculos, encontrei 5, marquei o ponto de coordenadas menos 1 e 5, troquei o x por 0, tá? Então calculei f de 0, tá? Os cálculos estão aí, deu 3, troquei x por 1, calculei f de 1 e deu 1, troquei x por 2, calculei f de 2, deu menos 1, marquei todos esses pontos aí no plano cartesiano. Então você percebe justamente o seguinte, ó, para cada variação de uma unidade no valor de x, as imagens elas diminuem 2 unidades. Então você percebe que quando eu fui no x do menos 2 para o menos 1, as imagens foram do 7 para o 5. Quando eu fui no x do menos 1 para o 0, a imagem foi do 5 para o 3. Tá? Ou seja, para cada aumento de uma unidade no valor de x, a imagem diminui 2 unidades. Tá? Onde é que está esse menos 2? Ali, ó, menos 2 é o número que multiplica o x na lei de associação da função. É a taxa de variação dessa função. Bem, o terceiro exemplo é uma situação particular. Eu tenho f de r em r dada por f de x igual a 3. Ou seja, se eu pensasse na expressão f de x igual a ax mais b, eu posso imaginar que o número a que multiplicou o x nesse caso foi o 0. Tá? E aí eu percebo justamente o seguinte. Para qualquer valor de x que eu colocar na lei de associação dessa função, essa lei de associação me dará como resultado 3. Então, se eu trocar x por menos 2, f de menos 2 dá 3. Se eu trocar x por menos 1, f de menos 1 dá 3. Se eu trocar x por qualquer valor real, tá? Essa função vai me dar como resultado o número 3. Tá? Então, essa função a gente chama de função constante. Tá? Todos os elementos do domínio têm a mesma imagem. Tá? E aí, eu marquei todos os pares ordenados formados aí no plano cartesiano. Marquei lá o par ordenado menos 2 e 3, o par menos 1 e 3, o par 0, 3 e assim por diante. Nos 3 exemplos anteriores, imagine que você determinasse as imagens de todos os números reais por meio de cada uma daquelas funções e marcasse todos esses pontos no plano cartesiano. Eu ia obter essas figuras que vocês veem aí na tela, por exemplo 1, por exemplo 2 e por exemplo 3. Tá? Esses pontos estariam alinhados. Tá? Então, vamos ver algumas características do gráfico da função afim. Observações importantes sobre a função afim. O gráfico de uma função afim, ele corta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e b. Aquele coeficiente b da lei de associação da função afim sempre dá para a gente o ponto onde o gráfico de f corta o eixo y, o eixo vertical.
O zero raiz de uma função é o elemento x do domínio tal que f de x é igual a zero. E aí, no caso da função afim, esse elemento ele é a solução da equação ax mais b igual a zero. Bom, essa equação ela vai ter solução x igual a menos b sobre a, evidentemente quando a for diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. O gráfico de f, quando a for diferente de zero, ele vai cortar então o eixo x no ponto de coordenadas menos b sobre a e zero. O zero raiz da função, tá? Ele vai te dar o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x, o eixo horizontal. Se o coeficiente a for positivo, se a taxa de variação dessa função for positiva, isso significa que à medida em que você aumenta o valor de x, você vai tendo imagens cada vez maiores. E aí, nesse caso, a gente diz que essa função é uma função crescente. Se o a for negativo, acontece o contrário. À medida em que x aumenta, as imagens diminuem, já que a taxa de variação ela é negativa. E aí, nesse caso, a gente diz que é uma função decrescente. Se o a for zero, aí a gente tem uma função constante, que é o caso do exemplo 3 anterior. Alguns exemplos antes da gente ir para problemas práticos envolvendo a função afim. Os exemplos anteriores já tinham deixado a entender que o gráfico da função afim é uma reta. Isso de fato acontece e eu vou dedicar uma aula exclusivamente para provar isso para vocês mais para frente. Se você tem uma função f de x igual a x, ela é chamada de função identidade. Tá? Esse nome a gente atribui à função que associa cada número a ele mesmo. Tá? E por fim, se você tem uma função f de x igual a ax, ou seja, uma função afim em que o coeficiente a é diferente de zero e o coeficiente b vale zero, ela é chamada de função linear. Nesse exemplo, eu quero trabalhar com a ideia de como determinar a taxa de variação de uma função afim. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico posterior representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Se você observar o gráfico ao lado, o gráfico é uma reta. Reta é a representação gráfica de função afim, como vimos anteriormente. E o que esse gráfico está mostrando para a gente? Que o experimento durou 5 minutos e a temperatura variou de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Ou seja, após 5 minutos, a temperatura aumentou 40 graus Celsius. De menos 10 até 30, ela aumentou 40. A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é então 40 graus divididos por 5, o que me dá 8 graus por minuto. A cada minuto, a temperatura aumenta 8 graus. Para que a temperatura possa ser de 0 graus, ela precisa aumentar 10 graus a partir do início da experiência, já que no início da experiência a sua temperatura era de menos 10 graus Celsius. Então, se em um minuto eu consigo aumentar a temperatura em 8 graus, eu preciso saber após quanto tempo a temperatura aumenta em 10 graus. Aqui eu posso aplicar a regra de 3 e por meio dos cálculos eu concluo que eu levarei 1,25 minutos, ou seja, 1 minuto e 15 segundos. O gabarito é letra D. Nesse outro exemplo, eu quero trabalhar com a ideia de como obter a lei de associação de uma função afim por meio do seu gráfico, ou seja, como obter os coeficientes a e b da lei de associação dessa função por meio de informações que você obtém no gráfico dessa função. Então, o gráfico da função f de x igual a ax mais b está representado na figura. Ele quer que a gente marque a opção que tem o valor de a mais b. Então, aqui, a ideia é justamente a seguinte: eu tenho uma reta é representação gráfica de função afim. Nessa reta eu tenho dois pontos destacados que eu conheço as coordenadas desses pontos. Esses pontos são os pontos de coordenadas menos 2 e 0, e 0 e 1. E aqui a informação importante é a seguinte: se o ponto de coordenadas menos 2 e 0 pertence ao gráfico de f, significa que menos 2 é um elemento do domínio dessa função e 0 é a sua imagem, ou seja, 2 é igual a 0. De maneira análoga, se o ponto de coordenadas 0 e 1 pertence ao gráfico de f, significa que 0 é um elemento do domínio.
cuja imagem vale 1, ou seja, f de 0 é igual a 1. Então eu vou pegar a lei da função que ele me deu, f de x igual a x mais b, trocar x por menos 2 e igualar isso a zero. Então eu fiquei com a que multiplica menos 2 mais b igual a zero. Nessa mesma função eu vou trocar o x por zero e dizer que o resultado é igual a 1. A vezes 0 mais b igual a 1. Isso dá um sistema de equações de primeiro grau para a gente resolver. Após resolver esse sistema, é fácil você encontrar que b é igual a 1, que a é igual a meio. Como na opção eu tenho que marcar o valor de a mais b, 1 mais meio vai dar 3 meios, gabarito C. Nesse exemplo eu quero trabalhar como representar graficamente uma função afim. E a gente vai lembrar que o gráfico de uma função afim é uma reta. Essa reta vai cortar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e b. E essa reta vai cortar o eixo x no ponto de coordenadas menos b sobre a e 0. Então vamos à questão. Dada uma função do primeiro grau tal que f de r em r dada por f de x igual a ax mais b, com a diferente de 0 e a e b reais. A função f é decrescente e seu gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto 0, 4. Sabendo que a região delimitada pelos eixos coordenados e a representação gráfica de f tem área igual a 20 unidades de área, a soma de a mais b é igual a... Então, nessa figura aqui ao lado, eu já construí para vocês o gráfico de uma função afim, que é uma reta, passando lá no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, é o eixo y, no ponto de coordenadas 0 e 4. Quando ele me diz que essa função ela é decrescente, tá? Então eu tenho que desenhar essa reta com essa inclinação conforme você vê na figura. Tá? Eu sei que essa reta vai cortar lá o eixo x no zero dessa função, tá? Que é menos b sobre a. Tá? A área desse triângulo destacado na figura, ele disse que vale 20 unidades de área. Bom, se é um triângulo, área de triângulo eu calculo como sendo medida da base vezes medida da altura sobre 2. Como é um triângulo retângulo, a medida da base é exatamente o menos b sobre a dado na figura. A medida da altura, 4. Sobre 2, isso é igual a 20. Essa é a equação que me permite relacionar esses elementos. Está claro desde o início que o b é igual a 4, né? Porque ele me dá o ponto de interseção da reta com o eixo y. Ao resolver essa equação que eu escrevi aí embaixo, trocando o b por 4, eu efetuo os cálculos e descubro que a é igual a menos 2 quintos. Já esperava que o a fosse um número negativo, já que a função é decrescente. Como ele pede para fazer a mais b, então menos 2 quintos mais 4, resultado 18 quintos, gabarito letra E. Nesse exemplo eu vou te mostrar outras estratégias para a solução de problemas com a função afim, e justamente há uma quantidade grande de alunos que terminam errando questões envolvendo a função afim porque querem usar indiscriminadamente a regra de 3 e às vezes os problemas não estão envolvendo grandezas proporcionais. Mas eu vou te mostrar um caminho para entender isso direitinho. Em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. 3 portões foram abertos às 12 horas e até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estádio em função do horário de entrada estão contidos no gráfico a seguir. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil, o relógio estava marcando 15 horas e quantos minutos? Aí você percebe justamente que você tem dois trechos de inclinações diferentes. Então você tem uma função afim que te diz o que aconteceu de meio-dia às 3, e tem uma outra função afim diferente que diz pra gente o que aconteceu entre as 15 e as 17 horas. Como eu quero saber o que aconteceu após as 15 horas, o trecho que me interessa é aquele ali que vai das 15 às 17 horas com uma variação de 30 mil torcedores até 90 mil torcedores. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar aquele segmento pontilhado que passa ali pelo eixo Y no número 30 mil. Tá? E aí com isso eu consigo enxergar dois triângulos
um verde e um amarelo que eu marquei aí na figura para vocês. Esses triângulos são triângulos semelhantes. Tá? Se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais, então no triângulo verde, o pequenininho, tá? Eu tenho um cateto com uma medida t desconhecida, esse é o tempo que a gente quer descobrir. Eu tenho um cateto de medida 15.000, justamente a variação de 30.000 até 45.000. E no triângulo amarelo grande, eu tenho um cateto de medida 2, porque eu tenho de 15 horas até as 17 horas, eu tenho 2 horas. E o outro cateto tem medida 60.000, que é a variação ali de 30.000 até 90.000. Como esses triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais, a proporção é essa que eu escrevi aí ao lado. T sobre 2 é igual a 15.000 sobre 60.000. Efetuando os cálculos, você descobre que T é igual a 0,5 horas, tá? Que convertendo para minutos dá 30 minutos. Gabarito B de bola.